Caríssimos, temos a alegria de receber hoje em nossa casa o companheiro Fábio, que vem lá de São Mateus, a sua estimada esposa, seus filhos também que comparecem, sejam muito bem-vindos. E o Fábio hoje vai desenvolver o tema reencarnação, oportunidade e compromisso. Queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita, muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus faça-se perene em nossos corações. A nossa imensa, profunda alegria de estarmos nessa casa, que nos recebe sempre com tanto carinho, com tanto amor, e ao mesmo tempo trazemos um forte abraço do trabalho espírita do norte do estado, particularmente da nossa casa, o Centro Espírita Antônio de Pádua, uma casa de um trabalho muito sério e muito profícuo, que no dia 12 do mês passado completou 90 anos de fundação, 90 anos de trabalho ininterrupto nas lides do Espiritismo, o que nos enche mais de responsabilidade e profunda gratidão por aqueles que nos antecederam sustentando essa bandeira. A noite de hoje, resolvemos trazer uma reflexão, dividir uma reflexão com todos nós, num assunto que nos parece muito pertinente, muito importante. Percebam que falar de reencarnação, ao mesmo tempo que é simples, porque é tido como um princípio básico daqueles em que o espírita fundamenta a sua crença e a sua fé. Então nós partimos do princípio de que a reencarnação é por nós aceita e compreendida. Bem, falar de reencarnação, portanto, nós poderíamos dar enfoques diferenciados, enfoques mais específicos, por exemplo, trazendo provas científicas da reencarnação, aspectos filosóficos que justificam a reencarnação, ou mesmo identificando a reencarnação na Bíblia, como extraída a belíssima mensagem que foi lida como leitura preparatória e que por si só já nos valeria o ensinamento da noite pela sua riqueza e profundidade na clareza da fala de Emmanuel. Mas nós não vamos falar de nada disso. Nós quisemos trazer o subtítulo Oportunidade e Compromisso, tentando trazer aos nossos olhos um olhar muito particular acerca do que deve representar a reencarnação para cada um de nós. Compreendamos bem ou não, aceitemos em sua totalidade ou em parte, guardemos ainda dúvidas sobre aspectos particulares sobre a reencarnação. Podemos até rejeitá-la, mas ela é um fato. Queiramos ou não, compreendamos, aceitamos ou não, a reencarnação existe. Queiramos, aceitemos e aproveitemos esse conhecimento ou não. Só que nós aqui falaremos para mentes e consciências, subentendendo que nós acreditamos, compreendemos e vemos na reencarnação a expressão da justiça, da misericórdia e da bondade de Deus. E, além de tudo, acima de tudo isso, a perfeição de suas leis. Então nós precisamos partir desse princípio. Vejamos bem, a doutrina dos renascimentos sucessivos é, no entender que os espíritos superiores trazem à Terra um alento divino às almas, entre aspas, pecadoras, equivocadas, culpadas e mesmo sofredoras, que somos todos nós reencarnados na Terra. Emmanuel, numa de suas páginas belíssimas, começa dizendo assim: culpados, vírgula, somos quase todos. Ele foi indulgente a usar o quase
para não generalizar. Como a dizer o seguinte: cada um de nós tem algo a ser ressarcido, ajustado, reequilibrado, seja em qual campo for da existência, familiar, profissional, afetivo, pessoal, humanitário, seja qual for. Bem, só que a visão da vida na terra como uma bênção de Deus nem sempre é apreendida por todos, especialmente por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades mais atrozes. Quando a dor está batendo à sua porta, quando nós somos convidados de forma mais firme a exprimir a nossa fé, a nossa confiança em algo no qual acreditemos. Nem sempre é fácil enxergar a encarnação como uma bênção e uma oportunidade quando a vida não nos dá oportunidades. Quando ela fecha as suas portas. Onde a gente bate e parece que ninguém abre. Onde a gente busca e não encontra. Onde a solidão nos invade, a enfermidade, ou as perdas, ou os insucessos. É lógico que isso não é uma generalização, mas muitos de nós talvez enfrentem em algum momento da vida situações graves como essas. Para outros parecem que elas os acompanham a vida inteira. E se olharmos com o mínimo cuidado, nós sempre acharemos alguém em situações mais desafiadoras que a nossa. Em provas que se mostram mais agudas e mais graves do que aquela que nós mesmos passamos. Nem sempre é fácil enxergar, porque nós agimos como se tivéssemos apenas um espelho diante dos olhos e enxergamos a nós mesmos, como a lamentar do mal, do insucesso, dos fracassos, ou nem que seja porque eu ainda não tenho tudo o que quero e por isso sou infeliz. Mesmo que tudo o que quero seja algo fútil, fugaz, passageiro, ilusório, mas nós nos achamos infelizes. Seja qual for a situação que usemos para justificar, nem sempre realmente é fácil. Olhar o quadro que nos envolve social, o pensamento humano da atualidade, a maneira de se expressar os pontos de vista e lutar por eles, nós vamos enxergar que alguma coisa não vai bem. Que história é essa? Bênção divina, a vida como oportunidade. Como assim oportunidade? A gente está matando o leão por dia para sobreviver. A gente está buscando se agarrar em algo, porque aos homens está difícil de acreditar. Que história é essa? Na verdade, o que nós achamos muitas vezes é que a nossa cruz, ela está pesada demais. Nós somos excluídos dessa bondade que ainda não nos alcançou. Já escutamos diversas vezes alguém dizer: esse pai é de misericórdia, mas não para mim. Porque para mim parece que ele só castigou. Ele só desferiu sentenças desfavoráveis. Se isso não fosse verdade, se a vida para muitos de nós não fosse realmente algo que não está assim tão bem resolvido, nós não teríamos estatísticas tão alarmantes, dolorosas e cada vez mais assustadoras acerca do autocídio, do suicídio, por exemplo. Significa que muitas pessoas estão enxergando, mesmo na incerteza da autodestruição, a saída. Todos nós, como espíritas, sabemos que não é a saída. Sabemos que é equivocadamente uma busca completamente errada. Mas o que está faltando para que a gente mude, para que a gente consiga enxergar a reencarnação com o devido olhar que ela merece e a que ela é devido, é que nós estamos olhando ela de uma forma distorcida, de uma forma parcial. Falta olhar a existência, a vida, e aí é natural que assim o seja para as pessoas de outras correntes religiosas que não acreditam, por exemplo, na reencarnação. Falta associar ao presente
que hoje não nos parece compreensível um passado, do qual, graças à misericórdia divina, absoluta inteligência, nós não lembramos. Por mais que pareça um contrassenso, e eu me lembro de um grande amigo, uma pessoa que não é espírita, para dizer a verdade, ele não segue, não é devoto de nenhuma religião, mas eu acho que ele é muito mais cristão do que eu, do que a maioria das pessoas que conheço. Ele tem uma bondade inata, mas ele um dia virou e falou, eu tenho grande dificuldade, olha, eu admiro o espiritismo, compreendo e concordo com muitas coisas, eu só não consigo entender a lógica do esquecimento do passado. Se a gente lembrasse do que fez, seria muito mais fácil. Aí eu bati no ombro dele e falei, você tem um tempinho? Se tiver, eu vou tentar te dizer que não seria nada fácil. Basta olharmos as nossas tendências de hoje e quais são as causas de contrariedade que alteram o nosso humor em relação ao próximo, em relação à nossa vida diária. As coisas mais banais, mais fugazes, nos fazem sair do rumo, do eixo. A gente fica nervoso, a gente perde a paciência. A gente sai da boa por questões muito, muito, muito pequenas. Imagine dormindo com o inimigo. Se você soubesse disso. Se você soubesse que o seu grande amor de hoje, de forma insensata, tirou a sua vida na última, você tirou a dele na antepenúltima, isso vem se sucedendo há uns 1000 anos mais ou menos. Ah, mas eu conseguiria perdoá-lo e amá-lo agora. Seria diferente? Claro que seria, se você fosse um espírito de luz. Como nós somos, é quase impossível. Mas ainda assim, se associássemos a justificativa do passado aos dias de hoje, as coisas fariam um sentido muito grande. É por isso que a doutrina espírita nos descortina as vidas sucessivas como um grande perdão divino, como uma grande concessão para que nos ajustemos. E acima de tudo que exercitemos algo que está repleto, cheio, nos ensinamentos de Jesus, poderíamos dizer no Evangelho como um todo. As palavras mais importantes do Evangelho, as expressões mais importantes, com maior significação para a nossa existência, são os verbos. O amor é belíssimo, mas se nós não aprendermos a amar, vai ser uma belíssima teoria. O perdão é a chave da libertação e da felicidade. Se nós não soubermos perdoar, continuará sendo algo utópico. O serviço no bem é a meta de todo trabalhador. Quem quiser o maior, seja o maior servidor. Mas se nós não aprendermos a servir, nós continuaremos com braços enferrujados. Como diz uma história do Saturnino Pereira, ao acordar do lado de lá da vida, ele tinha os braços enferrujados, porque teve uma vida inútil. O que nós queremos falar hoje é que tem um verso de uma música espírita composta lá no Rio de Janeiro que fala assim: ninguém semeia dor e colhe paz, mas hoje temos o que plantamos lá para trás, mas o amanhã, esse está em suas mãos. Hoje é o tempo mais importante. Dita essa introdução meio delongada, eu queria mostrar para vocês por que a encarnação é essa oportunidade que não deveria ser desperdiçada. É aí que eu queria chegar. Eu não estou enrolando vocês não, eu só queria contextualizar. Onde nós queremos chegar? Para mostrar isso, nós vamos recorrer à obra basilar da doutrina espírita,
O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec codificou em 1857, organizou através de perguntas respondidas pelos espíritos superiores. Portanto, é uma obra dos espíritos, assinada pelo espírito encarnado missionário Allan Kardec, o seu pseudônimo. Mas a questão 258, ele perguntou o seguinte: no estado errante, é aquele que ficamos entre uma encarnação e outra, aguardando o momento de encarnar. Antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Traduzindo, será que nós tínhamos consciência do que seria nossa vida que estamos passando hoje antes de encarnar? Será que eu e você, cada um de nós, tinha uma noção ou uma consciência de onde você estava entrando? Onde é que nós iríamos pisar? E os espíritos nos responderam: Ele mesmo, nós mesmos escolhemos o gênero de provas que deseja passar, experienciar, e algumas vezes precisamos sofrê-las. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Essa é a expressão mais usada quando um pai espírita quer dizer para um filho teimoso, quando ele reclama da vida que tem, e a gente usa a expressão: você não pediu. Eu não pedi, realmente você não pediu, meu filho. Você implorou para nascer. Assim como eu e muitos de nós. Tem exceções. Eu não vou valorizar a exceção, mas a maioria de nós não só pediu, como suplicou. Mas tem uma outra pergunta muito importante para embasar o que eu quero mostrar para todos nós. O que orienta o espírito na escolha dessas provas? Por que eu escolhi a vida que eu tenho hoje? Talvez essa seja a pergunta mais intrigante. Talvez alguns de nós se lembrem porque sonhou, porque é médium e conseguiu entrever, porque recebeu uma comunicação mediúnica dizendo por que está aqui. Mas a maioria de nós não sabe, não tem ideia, mas gostaria de saber. O que me orientou na escolha do que eu estou vivendo hoje, se é que eu pude escolher, já que algumas vezes nós não temos essa capacidade. Alguém de maior consciência escolhe por nós, sempre prevendo o melhor ao nosso entendimento. E a resposta brilhante: Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza do que a gente fez, das nossas faltas, dos nossos equívocos, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Geralmente o remédio amargo é aquele que cura mais rápido. A injeção que dói, ela age mais rápido do que o comprimido que vai... Às vezes é isso que a gente quer uma injeção reencarnatória. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Veja bem, ainda eu acredito que deve estar passando na cabeça de vocês, porque encarnado, 9 em cada 10 pessoas, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de ganhar na loteria. Primeira coisa que eu ia fazer, parar de trabalhar. Segunda, se eu tiver um patrão que eu não gosto muito, eu vou dizer umas coisas para ele. Terceiro, eu vou viajar. Eu vou sair, eu preciso de férias, eu preciso descansar. Poucas pessoas se lembram de pagar as dívidas antes de viajar, mas tem que fazer isso primeiro, tá? Poucos de nós compreendem muito bem uma fala que parece estranha. A que fala de provas, misérias, expiações. Esse pessoal espírita deve ser meio louco. Kardec compreendeu bem o que os espíritos tinham dito, porque a pergunta que ele faz depois é muito boa. Não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas, caros espíritos superiores? Ou seja, já que eu podia escolher,
Dava para escolher algo mais ameno, né? Uma vida mais tranquila, uma cidade menos violenta, um emprego, né, que exija menos de mim, afinal estou tão cansado. Esse é o nosso olhar agora. Para vós que estão reencarnados e com a obliteração dos sentidos no âmbito maior, ou seja, nós só enxergamos e sentimos o que os 5 sentidos nos apresentam, com raras exceções? Não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar fica muito diferente. Equivale a dizer que nós tínhamos uma consciência bem mais ampliada do que temos hoje. E uma consciência de como espíritos imortais, qual o valor da reencarnação. Para que eu estou, ou para que eu iria regressar a este corpo de carne? Era para fazer parte de mais uma estatística de bilhões de encarnados no planeta, vivenciando as agruras do século 21, da loucura do pensamento humano, ou o frenesi da tecnologia atual. Era para quê? Ou era para experimentar o avanço da medicina, com menos dores, com mais prolongamento da vida humana, da expectativa de vida? Ou uma capacidade maior de acessar a internet, conhecer a vida de todo mundo e ver que eu sou infeliz porque eu não tenho tudo que aquele amigo meu posta na internet? Foi para isso que eu reencarnei? Vejamos bem, eu gostaria de exemplificar, de ilustrar para todos nós que isso aqui não é uma loucura dos espíritos, mas é um convite ao despertar da nossa consciência, para que nós não percamos a oportunidade divina que nos foi dada de estar aqui hoje, reencarnado. Não olhá-la como um castigo, como uma punição, como algo que eu devo suportar, mas sim uma série da escola dos milênios que eu venho cursar para aprender mais e galgar novos passos rumo ao reino dos céus, que só habitará em mim o dia que eu for destituído de mazelas morais. Cada encarnação serve para isso, além dos ajustes necessários diante da nossa iniquidade. Eu vou dar uma apagadinha rápida nisso aqui, porque agora eu vou contar para vocês um caso. Um caso que me marcou profundamente desde a primeira vez que o li. Já dividi algumas vezes em algumas casas que tivemos oportunidade de trazê-lo, e eu tenho certeza que alguns de vocês já leram. Mas aqui, plagiando a novela, vale a pena ver de novo. Humberto de Campos, o pseudônimo adotado por Irmão X, através da psicografia do Chico, escreveu, entre tantas obras maravilhosas, esse livro chamado Estante da Vida. Estante da Vida, como tantos outros de Humberto de Campos, chacoalham a nossa alma, nos reviram por dentro de uma forma belíssima. E ele conta um caso em que ele, pessoalmente, e uma equipe de socorristas parte para auxiliar uma jovem que estava submetida a um duro e impiedoso processo de obsessão. Essa jovem estava sendo martirizada por espíritos obsessores que a perseguiam. Não por acaso, mas os detalhes não foram atinados na obra, mas ele, logo que foi destinado a essa empreitada, recebe uma informação muito interessante. Para auxiliar a jovem e a família que sofria junto com ela naquele processo obsessivo, eles deveriam encontrar um médium específico. Um senhor chamado Alberto Nogueira, que havia reencarnado há 36 anos na Terra.
E esse médium era dotado de capacidades específicas, capazes de auxiliar naquele processo com mais acuidade. Os espíritos conseguiriam interceder através dele para que o obsessor fosse encaminhado. Então, antes que a equipe se deslocasse propriamente dito, eles resolveram dar uma olhada no que Humberto de Campos chama de a ficha, um documento que ele próprio produziu antes da encarnação. Era praticamente uma grande súplica antes de reencarnar. E eles então, de mão da curiosa documentação, começaram a ler. E ele descreve da seguinte maneira: Jesus, Senhor Jesus. Quem fala isso a partir de agora é Alberto Nogueira, antes de reencarnar. Alberto Nogueira grafa com as próprias mãos a seguinte súplica: Senhor Jesus, conheça a minha posição de espírito delinquente. Eu esqueci de passar esse slide que era da obra. Conheça a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra a lei de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto, o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos e humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalha as feridas que mereço. Se julgares mais conveniente, Senhor, a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa espiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo, Senhor, a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais, pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar a minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado, e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor, bendita a vossa mão, que me salva e me guia. Por baixo desse comovedor requerimento, vinha a assinatura daquele que agora no mundo assumia a personalidade de Alberto Nogueira. Nesse livro magnânimo, vinha o despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus o seguinte: depois dessa grande súplica desse espírito valoroso,
a entidade superior responsável por ajustar-lhe uma nova encarnação, respondeu da seguinte forma: vejamos o que o aguardava. Vocês prestaram bastante atenção em tudo que ele pediu? Nada fácil. Mas desperta a consciência no mundo espiritual, ele não media a dificuldade, ele queria livrar-se da própria dor e culpa que trazia dos erros cometidos, não importasse o tamanho da dor que o afligisse na próxima encarnação. É isso que os espíritos quiseram dizer naquela resposta a Kardec. Do lado de cá, a visão é diferente, meus irmãos. Mas vejamos o despacho do amigo superior. Ele começa dizendo: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos numa vida normal, com tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos, porém educativos, para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de trabalho semanal em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, olha que beleza, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja nosso Senhor. E assim encerra as comoventes e expressivas páginas desse curioso documento. Humberto de Campos, então, diz que, a partir desse momento, não havia mais nada o que querer saber. Partiram ao encalço da família sofredora para tentar ajudá-la naquele duro processo que estavam passando. Então partem para a cidade, localizam no bairro, na casa, tudo direitinho, e veem uma situação muito difícil, mas intuem mentalmente os pais para que procurem determinada casa espírita naquela cidade, onde lá encontrariam o nosso valoroso trabalhador para vir à causa emergente que se apresentava. Então, em prece, conseguiram intuir a família que se encaminha para o centro espírita. Lá chegando, entre aflição e desapontamento, não o encontram no lugar indicado. Formulando indagações mentais por via telepática, o simpático dirigente da casa esclarece que o amigo referido, nós estamos falando de Alberto Nogueira, o médium, abandonara a pontualidade e raramente aparecia no centro. E agora, que fazer? Surgir um impasse. Como auxiliar? Já que ele era a pessoa indicada. Então, novamente, através da indicação, do apelo da mãe, o dirigente da casa falou: olha, você pode tentar. Ele mora em tal bairro, o endereço é tal, mas eu não sei se ele vai conseguir ajudar vocês. Ah, tudo bem, obrigado. Então parte a comitiva, encarnada e desencarnada, levando a menina. 20 horas e 20 minutos. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia
em larga espreguiçadeira. Inspirada pelos amigos espirituais, a desvalida senhora solicita colaboração mediúnica, explica o caso, humilha-se, roga, chora, mas Nogueira responde inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, eu servi na condição de médium nas obras da caridade. Finalmente eu adoeci. Aliás, não sei se eu adoeci ou se eu me cansei desse trabalho, sabe? A senhora sabe, um homem como eu, que é pai de família, que tem os meus deveres enormes a cumprir, preciso zelar pela minha saúde. E porque a mãe, desesperada: poxa, nós viemos de tão longe, olha o estado da minha filha, eu sei que o senhor poderia nos ajudar. E ele encerra dizendo: minha senhora, olha, é o seguinte, a única criatura que trabalha, dando de si, sem pensar em si mesmo, que eu saiba, até agora, é o burro de carga. Me desculpe e boa noite. Humberto de Campos termina a história assim: saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, o fogo, as lágrimas, a penúria e o abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. É muito duro e muito triste escutar isso. Parece que é um conto inventado pelo Humberto de Campos. Não é possível que alguém seja assim. A gente não vai encontrar entre nós encarnados ninguém que haja como esse Senhor, que depois de se oferecer voluntariamente ao trabalho do centro espírita, eu acho que eu já doei demais. Eu acho que o Roberto não precisa mais contar comigo, porque eu já fiz muitos anos, tem 5 anos que eu arrumo essas cadeiras do salão, eu acho que já está bom. Eu já dei demais de mim. A minha família precisa de mim. E aí as nossas justificativas são inúmeras, são incontáveis. Será que algum de nós tem um documento parecido com esse? Será que algum de nós fez súplicas muito além da nossa capacidade e recebemos a oportunidade de, no amor, apagar a multidão de pecados que trazemos? Mas estamos acomodados na preguiça e na inércia, achando que já fazemos demais, achando que o Espiritismo cobra demais, achando que nós precisamos exercitar um pouco mais o livre-arbítrio. Será? E aí, nós podemos fazer várias reflexões acerca dessa fala. Uma delas, olha que interessante, Kardec é tão genial, tão completo, que ele pegou e organizou as respostas que viriam depois. Porque as perguntas continuam. Nós poderíamos perguntar para nós mesmos: qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Aquelas que não querem realmente fazer nada. E tem gente que é assim, viu? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde esse mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Mas, se tinha direito de escolher,
Por que preferir uma vida em que nada poderia ser proveitosa para eles? A resposta: entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes dessa inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Mas pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil. É o caso de Alberto Nogueira. Mas uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Meus queridos companheiros, tem uma página, aliás, não uma página, tem um trecho do livro Os Mensageiros, de André Luiz, é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, em que ele diz assim: a maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui de onde? Do mundo espiritual, prometendo. Vocês não acham que Alberto estava prometendo? Me dê que eu vou fazer, me submeta a isso que eu quero passar. Mas gostam de viver descansados quando aqui chegam. É a coisa que a gente mais quer, é poder descansar, ninguém nos perturbar. O que é paz? Paz para mim é ficar à toa em casa, sem ninguém me perturbar. Quando paz, na verdade, é uma conquista muito maior. Vejam bem, esse livro, Os Mensageiros, ele tem um caráter muito especial. A maioria de nós conhece O Nosso Lar, que é uma obra de incalculável valor. Mas quando a gente avança um degrau e chega nos Mensageiros, se nós lermos na sequência dos 13 livros da série, o livro tem vários aspectos maravilhosos. Mas na reflexão de hoje, cabe aquele que André Luiz nos fala, de um local no mundo espiritual, que é chamado de o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação é um ministério de Nosso Lar, assim como os outros, que visam promover mais de perto o intercâmbio com a Terra e possibilitar que as mensagens do plano maior cheguem até nós. André Luiz conta, no capítulo 7 desse livro, uma história que nós não vamos contá-la aqui na íntegra, aí fica como dever de casa, né? A gente já viu do Alberto, o Otávio, todo mundo tem que procurar em casa. Mas a queda de Otávio é uma dentre tantas que André Luiz surpreende. Por quê? Otávio, nessa gravura, é esse senhor aqui, de um terno cinza, conversando com André Luiz, um outro amigo médico, e duas senhoras. Otávio relata para André Luiz o seu insucesso. Eu vou resumir o seguinte: os mensageiros, nesse local, no Ministério da Comunicação, André Luiz foi se deparar com espíritos que voltavam da reencarnação, guardando insucessos no seu planejamento reencarnatório. Especificamente, espíritos espíritas, que reencarnaram para serem trabalhadores da mediunidade e do esclarecimento mediúnico. Não que o que nós estamos falando aqui hoje sirva apenas para os médiuns. O exemplo foi com o médium. Mas a gente pode adaptar para o que nós quisermos a nossa vida. Mas nesse caso específico, André Luiz então trata de espíritos que tinham reencarnado para trabalharem nas lides da mediunidade no plano material. E ele registra e cataloga com extrema tristeza que o número daqueles que regressavam tendo, não vou usar a palavra falhado, mas desertado das suas grandes empreitadas, dos seus compromissos, era muito grande. E isso o assusta. Mas por quê?
Vocês reencarnaram com tanto conhecimento. No caso de Otávio, só para vocês terem ideia, ele se preparou durante 30 anos para trabalhar na mediunidade. O planejamento reencarnatório seria que ele ia ser muito bem amparado desde a primeira infância, teria uma mãe muito zelosa até os 13, quando ela iria falecer, e aos 20 o pai também. Ele ficaria sozinho e cuidaria de 6 espíritos órfãos que chegariam até ele. Ele não se casaria, não que o casamento seja um problema, nem para a mediunidade, nem para qualquer outra questão, mas no caso dele específico, ele não iria se casar. E esses 6 espíritos eram espíritos que o haviam amparado em nosso lar e auxiliado muito, porque ele voltava de um processo de muito sofrimento. 11 anos no umbral, e ele precisava de uma nova oportunidade, ele foi acolhido. Então esses espíritos reencarnariam sob sua tutela, e amparando materialmente numa vida simples, mais digna, ele conseguiria sustentar a existência e esses filhos adotivos. Infelizmente, ele distorce completamente a existência. E quando as faculdades psíquicas começam a aflorar, ele procura, segundo a narrativa de André Luiz, um médico. E esse médico receita para ele curar os problemas das visões, das vozes, atividade sexual. Pratique o sexo e você vai resolver isso. E ele, a partir daí, dá uma guinada na sua vida, ladeira abaixo. Começa a se envolver com atividades promíscuas, casa com uma moça numa gravidez indesejável e que atrai para, como filho, uma entidade completamente desajustada, vinculada à esposa, que não teria nenhuma relação com a sua existência e que lhe traz profundos dissabores. Ele desencarna prematuramente, aos 40 anos de idade, vítima de vícios, da sífilis e internado, profundamente adoecido. E ele estava aqui contando, com muita tristeza, esse insucesso. E essas 2 senhoras seriam 2 das suas filhas que teriam reencarnado naquela situação. Eu não estou, me perdoem se tiver esse tom, eu não estou querendo trazer nem um tom amargo, muito menos de ameaça. Eu só gostaria de dizer que a doutrina espírita vem abrir os nossos olhos, vem descortinar um olhar que escapa ao vulgo. E aqueles que não apreendem que a vida existia antes de estarmos aqui e continuará existindo quando nossos olhos materiais se fecharem. A encarnação, por causa dessas situações, é sim uma grande oportunidade que Deus nos concedeu. Muita gente se envolveu nisso, patrocinando o nosso retorno, afiançando em nosso nome que nos apoiaria para que a gente não caísse nos mesmos erros de tanto tempo atrás. Pode ser que nós estejamos aumentando as nossas dívidas gratuitamente e frustrando essa expectativa grandiosa de que hoje nos tornássemos pessoas melhores. E vejam-nos bem, sem uma punição e um castigo que poderia parecer uma encarnação de tantas dores, de tantos sofrimentos. Nenhum dos 2 casos que nós pincelamos aqui, eles tratam de uma vida profundamente desequilibrada, um fosso de... Não é. É uma vida normal, em princípio. Será que não é a nossa vida? Será que não é a nossa reflexão para aproveitar o compromisso que atestamos de próprio punho no documento pessoal de cada um, simbolicamente tratado assim por Humberto de Campos? E ainda podemos fazer uma outra reflexão. Quando a gente vê alguém em profundo sofrimento, em muita dor,
passando por algumas dessas provas que Alberto pediu e não recebeu, mas que a gente reconheça alguém no mundo passando por isso. E nós não estejamos em situação tão dura, reflitamos honestamente. Talvez ele tinha condição de passar por aquilo sem desequilibrar-se. E, portanto, recebeu. Não porque seja inferior a nós. Não porque é mais pecador do que nós. Não porque os débitos dele são piores que nós. Talvez porque ele já tinha a estrutura para receber e passar por tal situação. Alberto não tinha. A rogativa dele não era fundamentada nas forças que tinha, mas o desespero que o acometia naquele momento. Olha a sabedoria divina para conosco. Será que o nosso olhar tem que ser ainda mais indulgente, mais severo conosco e muito menos com o próximo? Diante disso tudo, dessa falação que eu arrumei aqui, eu queria deixar uma recomendação que vale para mim. Mas se alguém quiser aproveitar, diante da existência que temos, que aprendamos a não reclamar do trabalho, do serviço, do emprego que temos, ou da falta momentânea dele. Não reclamar dos espíritos que Deus nos concedeu nessa vida, na forma de filhos, alguns bem difíceis, desafiadores. Não reclamar dos nossos esposos. Esposos aqui, viu, gente? Genericamente, homens, mulheres, marido e mulher. Às vezes, grandes desafios. Não reclamar dos parentes. Daqueles que são cruzes disfarçadas, que nos testam até a última gota. Não reclamar da falta de recursos que nós supomos não ter. E não reclamar dos compromissos e das responsabilidades que a vida nos oportuniza. De modo geral, aprendamos a não reclamar da vida. A maioria de nós tem muito mais do que merecia e muito menos do que precisava em termos de correção e reajuste. Evitemos a lamentação, o desculpismo, os sentimentos de inconformação. Mas, acima de tudo, não fujamos ao trabalho e os convites ao verbo servir, doar, amar. Nunca é demais. Se alguém disser que você já fez demais, tenha consciência que não fez. Você pode achar que fez o bastante e já pode parar. Mas nunca fizemos o máximo que poderíamos. A gente pode doar um pouco mais. Equilíbrio é a palavra-chave em tudo na vida. O problema é que nós ficamos sempre do lado de cá do equilíbrio. A gente quer o de menos. Menos trabalho, menos lutas, menos responsabilidades. Onde quer que estejamos plantados, floresçamos para o bem melhor. Que Jesus nos abençoe e muita paz a cada um de nós nessa valorosa existência que Deus nos concedeu a todos. Obrigado.